Preparação do texto, ou copydesk, esses nomes variam aí de editora para editora, embora basicamente seja o mesmo profissional. Parece que houve algum momento em que preparação e copydesk eram feitos por profissionais diferentes, e a preparação dizia respeito mais à padronização, e o copydesk dizia respeito mais às escolhas de língua, né, construção dos sentidos do texto. Eu, quando comecei a trabalhar em 2006, já tinha tudo misturado e era o mesmo profissional. Essa etapa, ela antecede a diagramação do livro. Então, a preparação, ela trabalha sobre o original de texto. Em algumas editoras, os preparadores pedem para a gente mandar os originais de figura também e dão uma olhada na pauta iconográfica. Mas isso não é muito usual. Geralmente eles trabalham sobre o original de texto. Então a gente precisa observar bem no fluxo da produção em que momento a gente manda esse material para o preparador. Porque se depois da volta do preparador, é comum que a gente mande um original ainda cru e pense assim, eu ganho um tempo aqui para na volta eu completar. Só que daí aquilo que você completar não vai estar preparado. E muita gente, mas muita gente do mercado editorial, não só de didático, mas de fora, confunde preparação e copydesk com revisão. E esse é um problema, é um calcanhar de Aquiles na produção de um livro, se você entende que essas duas coisas têm a mesma natureza. Porque a preparação é o momento ideal de você fazer grandes mudanças no texto. O preparador, ele é uma espécie assim de fiel da balança, né? Ele está ali representando o leitor. A gente pode pensar, puxa, mas o editor de didáticos também está representando o leitor. Não necessariamente. Eu vejo muito mais nós editores assim, representando os autores dentro da cadeia de produção do livro, do que exatamente pensando no leitor, embora esse também devesse ser um atributo do nosso trabalho. Para mim, o preparador é aquele que mais defende o leitor. Então, ele pode pedir mudanças, ele pode dizer, apresentando as coisas desse jeito, está confuso. E se você primeiro apresentasse isso, e depois aquilo e aquilo? E se você mudasse a ordem aqui? Esse tipo de mudança grande pode e deve ser sugerido pelo preparador, né? E fazer isso no momento em que o livro já está diagramado é um grande desserviço. É o que a gente chama de editar em prova, né? Não se deve editar em prova, tem muitas repercussões para o trabalho, inclusive uma ampliação do tempo de diagramação que come o tempo de você trabalhar com o original de texto, né? Então, o melhor é a gente mandar o original de texto para o preparador quando só faltam coisas muito pontuais. Faltam definições de algumas ilustrações, faltam créditos das fotos, eventualmente faltam alguns textos alternativos, estão faltando, ainda estão faltando algumas legendas, sabe? E na legenda, você até pode já ter uma parte da legenda pronta, mas ainda falta o local, falta a data, porque a foto ainda não tem, né? Então, assim, se faltam coisas muito pontuais, aí sim pode ser um ganho enviar o material para preparação, porque aí nesse tempo em que o material está em preparação, a gente pode estar em contato com as equipes de ilustração e de iconografia para conseguir essas informações finais e aí na volta da preparação completar o texto, né? Basicamente, quando a gente fala de preparação e quando a gente fala de revisão, a gente está acionando discussões que são complexas sobre língua materna. Tem uma crença, uma ideologia, sei lá, muito naturalizada e difícil de romper, muito difícil de romper, de que existiria um certo e um errado em língua materna. E que o preparador e o revisor seriam os detentores desse conhecimento de certo e errado. Eu acho que quem trabalha com livro e já passou um material pela preparação e depois passou esse material pela revisão,
já deve ter se dado conta de que essas pessoas divergem enormemente a respeito de como deve ser um texto, né? Tem modismos, em didáticos tem modismos, assim, não pode usar através, tem que ser por meio de. Agora tiraram um aluno, porque supostamente a origem etimológica da palavra aluno é sem luz, que é uma bobagem. Aí bota tudo para estudante. Tem umas coisas ruins, assim, próprias da cadeia industrial, né? Própria do trabalho fabril, que é um trabalho alienado. E aí, obviamente, isso se mistura com essa crença, né, de que existiria um certo e errado. E muita gente do editorial fica esperando mandar um texto para preparação e que o preparador vá fazer uma espécie de correção do texto. E o preparador não é corretor de texto. O preparador é um profissional de texto. O melhor é quando ele é um profissional de letras, mas tem muita gente de jornalismo também trabalhando na preparação. Eu digo que é melhor que seja de letras porque ele participou de uma formação mínima em linguística. E linguística é uma ciência que já demonstrou que em língua materna não tem certo e errado. Tem falares que são mais valorizados socialmente e outros que são desvalorizados, né? Se a gente está fazendo um material didático, a gente tem que pensar várias coisas em relação à língua materna. A gente tem que pensar que, por exemplo, o fato de que alguém em Manaus se comunica com alguém em Porto Alegre, isso participa desse sentimento de pertencimento nacional. A escola é uma instituição do Estado e a escola legitima o Estado. Então, o ensino de língua dentro da escola tem a ver com isso, porque qual o sentido de você ensinar uma língua que eu já sei desde bebê, uma língua que eu aprendo vivendo numa sociedade? Eu poderia ter uma escola para aprender uma língua que eu não posso aprender simplesmente vivendo naquele lugar. Qual o sentido? O sentido vem desses, de que se você tem falares que não se comunicam, é natural que ao longo do tempo, como a língua muda, que essas pessoas possam, em algum momento, começar a estranhar, né, o falar de uma e da outra. E aí, se você tem uma determinada variante da língua que circula nacionalmente, né, que é a língua, que é a variante que vai aparecer nos jornais, que são chamados produtos televisivos, que são nacionais, que vai aparecer nos textos informativos dos jornais. Enfim, esse falar cria uma sensação de que todos nós falamos a mesma língua. Embora a gente fale línguas diferentes e ao longo do tempo, se nós nos isolarmos, mais ainda, né? A gente vai produzindo falares que são bastante distantes. Portanto, cabe à escola esse papel. O livro didático como um material que circula na escola, a gente tem que pensar que ele está fazendo esse papel. Tá? Só que, por outro lado, ele também está fazendo o papel de colocar o estudante em contato com falares que ele não teria fora ali do grupo familiar, fora da vizinhança, fora das interações que ele tem ao longo do tempo, nos lugares onde ele mora, no lugar onde eventualmente trabalha, no lugares por onde circula. Na escola, ele tem a possibilidade de se apropriar de estruturas da língua que não são estruturas às quais ele é exposto nas relações cotidianas. Então, existem muitos outros aspectos, mas esses dois aspectos são muito relevantes para quem é de língua, para quem eventualmente tem uma formação em língua e para quem não tem uma formação em língua. Todo mundo que trabalha com livro didático precisa pensar nisso, né? Precisa pensar que a gente está numa sociedade em que um determinado falar é valorizado e que ele é usado como elemento de exclusão social. Então, quando uma criança que circula por um determinado lugar, às vezes nem circula muito, é bastante ali cerceada, né, nesse contato, tem acesso a apenas uma variante da língua. E aí, quando ela na escola encontra outras crianças de outros lugares, com outras variantes, quando encontra professores de outros lugares que falam outras variantes, e encontra nos textos que circulam na escola, né, um contato com outras variantes linguísticas, inclusive com essa que é valorizada e chamada de culta,
há uma expansão da experiência dessa criança e a apropriação dessas outras variantes, inclusive essa que é valorizada, permite reduzir desigualdades sociais, porque a gente é muito excluído, né, por não saber. Se a gente não sabe, por exemplo, os jargões jurídicos, ler um texto jurídico é um sofrimento. Mesmo pessoas letradas têm dificuldade. Eventualmente, o texto científico é outro que exclui. Então, a língua é muito usada como instrumento de exclusão. Então, quanto mais letrado ou quanto mais autônomo, né, quanto mais competente na leitura de diferentes variantes da língua, menos excluído a gente pode inferir vai ser esse aluno. Então, ainda que o padrão culto seja, do ponto de vista científico, uma artificialidade, primeiro porque ele é expressão de uma variante, mas mesmo como expressão de uma variante, ele é uma artificialidade, porque se a gente pegar pessoas cultas no Brasil, pessoas que são consideradas cultas no Brasil, super escolarizadas, com um volume de leitura muito elevado, e a gente colocá-las para falar, você não consegue chegar a um padrão. Você vai encontrar um monte de gente aqui em São Paulo, por exemplo, já é quase um padrão que as pessoas digam, vamos se encontrar. Nós em Minas Gerais dizemos, vamos nos encontrar. Você pode pensar, vamos nos encontrar é o certo e vamos se encontrar é o errado. Mas certo e errado, quem legitima? Porque muitas pessoas consideradas cultas em São Paulo falam, vamos se encontrar. Pode ser que daqui 50, 60, 70 anos você encontre uma gramática normativa já colocando isso como uma possibilidade. Que a gente tem dois jeitos de falar, vamos nos encontrar e vamos se encontrar, e até o vamos nos encontrar seja considerado um padrão antigo, porque a língua está viva e ela muda. Agora, você fazendo um livro para o PNLD, você precisa pensar que, como esse padrão culto está naturalizado como certo, como falar certo entre pessoas escolarizadas, você vai encontrar nos avaliadores de livros, especialmente os avaliadores que não são da área de língua portuguesa, nem de língua inglesa, o avaliador de geografia, é muito mais provável que ele seja um ferrenho defensor do correto, né? E ele vai ler o seu livro e ele vai reagir ao seu livro se você, por exemplo, começar... Eu gosto muito, por sinal, de usar elementos de oralidade no texto. Né? Ok, tarará. Eu adoro isso. Eu realmente gosto. Eu acho que se aproxima do público-alvo, mas precisa ter um balanço cuidadoso aí. Porque esses elementos de oralidade, por exemplo, eles dão mais fluidez à leitura, né? Mas eles podem ser entendidos por essas pessoas que vão avaliar o livro e até mesmo pelos professores que vão escolher o livro, eles podem avaliar que há uma perda ali de contato com esse chamado padrão culto. Então, o preparador, ele trabalha nessa linha fina, é um trabalho dificílimo e há poucos profissionais, assim, que fazem um trabalho de ponta, um trabalho sofisticado, um trabalho desvalorizado, poucos editores valorizam o trabalho da preparação, é uma pena mesmo, porque o preparador, ele tem essa característica assim, de estranhar a sua obra. Então, é a maior chance que a gente tem, que autor e editor têm, de dar uma virada no livro e trazer uma qualidade distinta para o livro. Porque quando o preparador estranha, ou quando o preparador esmorece na leitura, ou quando ele se anima, você tem ali indicativos de que mandou mal ou mandou bem, sabe? Então, o editor deveria separar tempo, né, e trabalhar dentro das editoras para garantir que o preparador tenha mais tempo para mexer na obra. A gente costuma brincar que se o autor tem 2 semanas para escrever, o editor tem 2 dias para editar e o preparador tem 2 horas para fazer a preparação. É uma brincadeira que tenta usar o 2, né, mudando a unidade, mas não está muito longe assim, do que é de verdade.
No entanto, se você gastou 2 dias para editar o livro, o preparador deveria ter também 2 dias para preparar o livro, porque o que o preparador vai fazer é de natureza muito próxima do que você fez. Ele vai ler o livro por inteiro, ele vai entender as intenções do autor ali com aquele texto. Aí ele vai pensar como é que isso chega no leitor desse livro, né? Então ele precisa entender quem é esse leitor desse livro, como é que aquilo chega. As atribuições do preparador, portanto, elas são muito, muito, muito trabalhosas, elas demandam muito tempo. Não é lendo uma única vez o texto sem voltar que o preparador vai fazer um bom trabalho. Ele precisa ler primeiro, por inteiro, depois ele precisa voltar fazendo as intervenções. Ele deveria ter tempo de parar um pouco e voltar à leitura, mas isso está longe de ser garantido, né, para o preparador. Então, a primeira coisa que o preparador tem como papel no livro didático é garantir fluidez de leitura para um leitor em formação. A gente não pode esquecer nunca disso. A gente tem um leitor em formação. É muito comum ver obra de primeiro a quinto que o autor fala assim, apesar de blá 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 blá, é possível afirmar que blá 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 blá, a despeito de, sabe? O leitor em formação, até um 7º, 8º, 9º ano, você tem que usar a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Não dá para fazer apesar de, mesmo que, ainda, não dá para você fazer nuance no que você está falando. Você pode, é claro que você pode apresentar as coisas em complexidade, você deve apresentar as coisas em complexidade, mas primeiro você fala aquilo que você quer falar, sem ficar fazendo nuance antes do que você quer falar. Isso é típico de acadêmico, né? Que está confuso e quer esconder a confusão, aí fica tentando se garantir, né? Na língua. Apesar, embora, em geral, geralmente. Não. Você quer dar um recado, você dá o seu recado. Texto direto. No ensino médio até dá para o texto começar a ficar um pouco mais entrosado, assim, com mais conectores, mas no fundamental não. Porque é trabalho do preparador fazer com que essa fluidez de leitura aconteça. Se o preparador encontra um ruído nessa leitura, ele precisa avaliar se esse ruído é um ruído benéfico para o objetivo didático. Então pode ser que tenha um ruído ali que é exatamente para criar um estranhamento e é parte da estratégia didática. Ou se ele é um ruído porque autor e editor não fizeram bem o seu trabalho. Tem isso também. E com textos de autores chegando com qualidade cada vez inferior, muitas vezes o editor vira um autor, reescrevendo o texto, e quem vai fazer trabalho de editor é o preparador, e quem vai preparar é o revisor. A gente tem visto isso, infelizmente, acontecer. Depois o preparador também ele faz uma uniformização, tanto na grafia, né, mas também com o uso de termos que se repetem. Por exemplo, em geografia, a gente usa muito nomes de feições, né? E é o preparador que vai não só observar se é minúscula, maiúscula, e ver, por exemplo, se tem um manual de padrões e estilos da editora, mas também é muito ruim, por exemplo, se você tem Rio Tietê, o rio está em caixa alta, está em maiúscula, daí 2 páginas depois tem o Rio Tietê e ele está em minúscula. O leitor pode pensar assim, será que isso quer dizer alguma coisa? Será que quando está em maiúscula é isso e quando está em minúscula é aquilo? Porque, por exemplo, a palavra sertão aparece em história e em geografia, em textos antigos, em minúscula, porque sertão era simplesmente uma área, uma região que não se conhece. Os portugueses chamavam então de sertão tudo que era ainda desconhecido. Já hoje existe uma região delimitada que a gente chama de sertão, que é o sertão nordestino. Então, por exemplo, o sertão dos livros literários sobre Minas Gerais, sobre regiões de Minas Gerais, que foram chamadas de sertão e que ainda hoje são chamadas de sertão por muitas pessoas, esse vai estar em minúsculo e o outro vai estar em maiúsculo. Esse tipo de uniformização, que não é só um trabalho técnico, é um trabalho de ler o contexto para poder avaliar o uso. A gente tem, por exemplo, em geografia, a gente usa cerrado com minúscula.
e depois a gente usa o cerradão, que é uma formação dentro do cerrado, com maiúscula. Tem uma razão para isso, né? E a gente precisa discutir isso com o preparador, mandar uma lista para o preparador, mas também conversar com o preparador a respeito dos sentidos de cada uma dessas coisas, né? Senão o aluno se perde, né? Por que a Amazônia é maiúscula e floresta amazônica é minúscula? Tem um sentido para isso, e esse sentido não é bobo, porque esse sentido tem a ver com a classificação, tem a ver com o jeito como a gente olha para esses elementos do planeta, sabe? Então é relevante que isso esteja bem resolvido no livro e, eventualmente, até que isso seja discutido no livro, né? Porque floresta equatorial é minúsculo e floresta do Congo é maiúsculo, né? O que está de diferente aí? Quando a gente diz uma coisa, o que a gente está evocando, e quando a gente diz outra, o que está evocando. São questões de língua que expressam questões próprias do fazer científico. Depois, um outro trabalho do preparador é apontar para a gente, e aí eu deixei muito claro, apontar e não resolver, porque tem editor folgado que quer que o preparador resolva o que ele não resolveu, mas é apontar os trechos que estão confusos ou que estão incompreensíveis nas explicações. O livro didático é um livro de texto informativo. Diferentes gêneros, diferentes tipos de texto informativo, mas é desse gênero textual. Então, se uma explicação ficou confusa, pense o seguinte: você está fazendo um livro para educação básica. Mesmo que você esteja fazendo um livro para EJA, você está falando de alguém que tem menos escolaridade do que o preparador de texto. Se o preparador de texto não entendeu, qual que é a chance do seu público-alvo entender? É pequena. Então, se o preparador está te dizendo, olha, eu não entendi esse trecho aqui, é isso, é aquilo, é o momento de parar e rever esse trecho, de reler e de tentar entender onde é que está a confusão. Eventualmente, a gente senta junto com o preparador, ao lado do preparador, e ele vai te dizendo o que está confuso ali naquele texto. Aí você explica para ele e fala, entendi. E às vezes ele te dá uma solução, inclusive, para você resolver. Muda isso, antecipa esse parágrafo, volta para cá, explica primeiro isso, bota uma figura. Ele até, de muito boa vontade, porque em geral são pessoas abertas para isso, ele já te aponta uma solução, né? Ali na hora, ele já te diz, com a experiência dele, como é que você soluciona aquilo, você volta para lá, para sua bancada e arruma e resolve. Mas não é função do preparador fazer edição de texto, tá? Quando você trabalha junto com o preparador e você valoriza o trabalho dele, você recebe esses presentes, né? Que é ele encontrar problemas no seu texto. Uma vez eu tinha uma coisa que se repetia em tudo quanto é livro de geografia sobre o trabalho do Eratóstenes, que fez a medida da circunferência da Terra usando um poço em Siena, enfim. E aí a gente sempre usava assim o exemplo de Alexandria, onde ele morava, até Siena tinha 400 quilômetros. De Alexandria, sempre repetiu isso, cresci ouvindo isso na escola, me tornei geógrafa ouvindo isso. E aí uma vez mandei um livro da minha editora, o primeiro livro que eu publiquei na minha editora, para a preparadora, uma preparadora de primeira linha, e ela falou assim, mas quilômetros é uma unidade de medida aqui, super recente, né? Na antiguidade não tinha quilômetros. Como que será que o Eratóstenes mediu essa distância? Olha que interessante. E isso tem tudo a ver com produção de conhecimento científico. Olha o que a gente fazia, a gente botava uma medida recente numa coisa super antiga. E, na verdade, ele pagou para umas pessoas. Existiam pessoas que faziam medidas entre cidades porque eles tinham um passo regular. E aí, media-se esse passo e chegava-se às medidas. E ele pagou para uma pessoa ir de Alexandria até Siena, uma dessas pessoas que cobravam para fazer essas medidas. Então, a medida que ele tinha era em passo. Obviamente, não era em quilômetro. Você pode dizer, mas isso não muda muito na história que está contando, porque eu estou querendo fazer o cálculo. Ok, não muda muito. Mas quando você coloca isso no seu livro, né, quando você coloca que hoje corresponde a 400 quilômetros e bota uma nota lá para o professor dizendo, olha, media-se assim assado, isso pode ser a diferença para um engajamento do aluno nesse texto, ou
não engajamento desse aluno nesse texto. E esse foi um presente que a preparadora me deu, né, assim, de bandeja. Por fim, o preparador ele verifica referências bibliográficas. Aqui tem outro recado para autor e editor. Preparador não é o homem forte ou a mulher forte da BNT. Todo mundo que trabalha com conhecimento precisa abrir a BNT e colocar referência bibliográfica como a BNT. Todo mundo que se formou no ensino superior precisa saber usar a BNT e fazer referência bibliográfica. Existe um monte de programa que faz isso para você, se você não se sente bem. Ok, baixa um desses plugins para o Word, entra lá com os dados do livro, da publicação, e esse programa insere no Word a referência já pronta, de acordo com a BNT. Mas quem tem que colocar a referência completa de acordo com a BNT é autor e editor. O preparador, ele verifica, inclusive ele entra nos links para verificar. Ele vai verificar. Alguns preparadores pedem para a gente o original, cópia do original, para fazer o cotejo. Porque são, enfim, eles não confiam efetivamente no nosso trabalho. E tem muitas razões para não confiar, né? Porque o que tem de editor que não faz cotejo não está no gibi. Mas aí, de novo, o trabalho deles é verificar. Não é fazer isso para você. Ele não tem que assumir a sua responsabilidade como autor ou como editor. Né? Aí, quando a gente chegar na revisão, eu vou falar do trabalho e das tarefas do revisor. Mas, como eu comecei dizendo, né, que o trabalho do preparador é diferente do revisor, olhando para essas tarefas, para mim fica muito clara a diferença com o revisor, mas talvez para muitas pessoas não fiquem. Por quê? O revisor, ele vai verificar, ele não é um profissional só do texto verbal. O revisor é um profissional do livro. Por isso que o revisor recebe o livro já diagramado. Porque uma coisa, mesmo que você pense num livro que não tem nenhuma figura, não tem texto de terceiro, não tem nada, um romance. Romance só tem o texto daquele autor. Mesmo um romance... precisa que um revisor observe como é que aquele texto está funcionando dentro de uma família tipográfica, dentro de um determinado organização de margens. Se o texto sobrou, né, se sobrou uma única linha de um parágrafo no começo da página seguinte, é o revisor que vai marcar isso, avisar que isso aconteceu. Então, o revisor olha para o livro já como ele vai ser. O revisor garante, por exemplo, que a numeração de unidades e capítulos está correta. O revisor observa se o projeto gráfico foi atendido. Então, se tem um recuo maior num parágrafo do que em outro, o revisor vai marcar. Se um determinado box tem que ter tal fonte e não tem tal fonte, ele vai marcar. Se você usou entrelinhas diferentes, um bom revisor bate o olho e percebe que a entrelinha está diferente, ele vai marcar. Então, o revisor ele não está só olhando para o texto verbal. É claro que um revisor pode observar se tem uma vírgula fora do lugar, se tem uma concordância nominal incorreta, de acordo com esse padrão culto da língua, mas são detalhes. Não é trabalho de revisor garantir fluidez de leitura, uniformizar o uso de termos. Tem revisor que gosta de fazer isso, você precisa avisar. Isso já está padronizado, não vamos mudar. Inclusive, compartilhar com o revisor os combinados da preparação. Não é trabalho de revisor dizer que tem um trecho confuso ou incompreensível. Se isso acontecer, você falhou. Autor, editor e preparador falharam feio. Porque não é trabalho de revisor dizer que o tal parágrafo... Eu já recebi aqui um trabalho de revisão que a jovem, e eu estou atribuindo isso à inexperiência dela, disse, talvez fosse melhor esse parágrafo vir para cá. E isso não é trabalho de revisão. Isso já foi, já aconteceu. Isso, já foi o tempo disso ser marcado. A não ser que tenha erro, aí você, ok, tem um erro, uma coisa que vai te tirar do páreo, ok, que o revisor marque. Mas revisor ficar atrás de, isso aqui não é através, é por meio de, não é no entanto, é porém. Fica mais bonito, assim, isso não é trabalho do revisor. E também não é trabalho do revisor ficar arrumando referência bibliográfica. Então, o que tem acontecido é que o trabalho de autoria tem sido mal feito,
Editores didáticos se habituaram a ser autores, e alguns até gostam disso, gostam tanto que pegam um texto bom e inserem erros nele, que isso está cada vez mais comum também. Aí o preparador fica imprensado porque recebe um texto que não foi editado, e quando chega na revisão, a revisão vai fazer padronização, a revisão vai garantir fluidez de leitura, e ninguém vai revisar esse texto. Essa que é a verdade. Porque, a não ser que tenha uma equipe de conferência que vai fazer essa revisão, esse livro vai sair sem revisão. Porque se uma tarefa vai sendo atribuída ao outro, no final falta alguém para fazer alguma tarefa, né? Então, quando chegar lá em revisão, eu vou de novo elencar o trabalho do revisor, e aí talvez vale a pena voltar aqui para comparar, né, o trabalho que o preparador faz em relação ao trabalho que é competência do revisor.